Olá! Para você que se interessa por assuntos relacionados à parceria entre educação e tecnologias, sejam elas clássicas ou digitais, a dica de hoje da série Por que Ler Esse Texto é sobre o livro Educação e Tecnologias, o Novo Ritmo da Informação, da autora Vani Moreira Kensky. A apresentação que eu trago é sobre a 8ª edição, que foi publicada no ano de 2011. Obra dividida em 6 capítulos, os quais nós vamos discutir brevemente. Espero que vocês gostem e se interessem por buscar a leitura na íntegra. Vamos lá? É só conferir após a vinheta. No primeiro capítulo, intitulado O que são tecnologias e por que elas são essenciais, a autora nos ajuda a compreender que tecnologia não se restringe a máquinas, pois equivale a um conjunto de saberes que nós construímos ao longo da história e utilizamos diariamente para diversas finalidades. A autora também destaca que tecnologia tem a ver com poder. E esses poderes podem ser utilizados para fins problemáticos, como também podem oferecer possibilidades. Diante disso, cabe à educação se debruçar sobre esse tema para identificar esses desafios e possibilidades em favor dos processos de ensino-aprendizagem e da nossa cidadania. No sentido de contribuir com a ampliação do conceito de tecnologia, eu trago aqui para vocês a indicação do filme A Guerra do Fogo, que traz uma discussão sobre a relação de nós, seres humanos, com a necessidade de construir conhecimentos que atendam às nossas necessidades, das mais básicas às mais complexas. E que esse processo de construção do conhecimento, ele é por vezes desafiador, conflituoso e transformador. A compreensão de que as tecnologias não se restringem a máquinas se amplia no segundo capítulo, em que a autora, ao mencionar especificamente as tecnologias digitais, ela esclarece que essas tecnologias são também uma linguagem, tal como a linguagem escrita e a linguagem oral, pois a linguagem digital, ao fazer uso dos códigos binários para promover meios e formas de expressão, comunicação, criação e interação, ela explora e, portanto, não ignora as linguagens oral e escrita, porém, ela oferece condições de que essas linguagens sejam combinadas e tenham seu potencial ampliado à medida em que a linguagem digital oferece possibilidade de combinações de vídeos, textos, imagens, páginas, espaços de discussão. Então, por ser também uma linguagem, as tecnologias são também inteligência. E por falar em tecnologia digital enquanto linguagem e, portanto, enquanto inteligência, precisamos considerar que tecnologia serve para fazer educação, tal como educação também precisa servir para fazer tecnologia. Pensando
em qualidade dos processos de ensino-aprendizagem. Mas que qualidade? Precisamos entender sob qual perspectiva estamos discutindo qualidade. Aqui, a perspectiva de qualidade com a qual se dialoga e a qual se defende é essa ideia de qualidade pensada em processos de ensino-aprendizagem baseados em autoria, autonomia, criação, uso de diferentes espaços, linguagens, recursos, pensar o seu tempo, o seu meio, os problemas que nos cercam e também vislumbrar possibilidades de contribuir para resolvê-los. Portanto, tecnologia digital enquanto linguagem e inteligência requer uma formação técnico-pedagógica. Precisamos superar a ideia meramente instrumental em relação às tecnologias, sejam elas clássicas ou digitais. Ao ampliar a discussão sobre o uso das tecnologias digitais sob essa perspectiva de qualidade, a autora, no capítulo intitulado A Educação serve para fazer mais do que usuários e desenvolvedores de tecnologia, nos ajuda a compreender o que precisamos chamar de inovação educacional. A ideia de inovação enquanto mudança no sentido de rompimento com modelos bancários, tradicionalistas, conteudistas, quantitativos, que ignoram a integralidade dos sujeitos. Portanto, são apresentados os projetos como possibilidades de investir nessa ideia de inovação educacional. Seja com ou sem o apoio de tecnologias digitais, o trabalho com projetos possibilita pensar problemas reais, buscar soluções de maneira criativa, colaborativa, promover a autoria por meio de diferentes expressões, possibilidades de resolver o problema, a imersão em pesquisas, a mistura de tempos, espaços, linguagens, recursos, a inter-relação de temas e conteúdos, né? Então, pensar que o digital pode favorecer tanto os tempos e espaços presenciais, quanto também os tempos e espaços à distância, desde que pensada sob essa perspectiva de qualidade, porque a escola é um espaço privilegiado de construção do conhecimento, independente de qualquer que seja a sua fragilidade. Portanto, enquanto espaço privilegiado de construção do conhecimento, precisa estar atenta a esses aspectos e necessidades e se apropriar do que for possível e necessário para que essas mudanças, essas rupturas e essa busca pela qualidade se materialize. E pensando em ampliação de potencial dos processos de ensino-aprendizagem apoiados pelas tecnologias digitais, no seu penúltimo capítulo, a autora vem discutir aspectos que nos ajudam a compreender o que nós estamos chamando de ampliação do potencial. Então, essa ampliação tem a ver com a expansão de tempos e espaços, com o investimento também em relações. Não podemos deixar de nos preocupar com a qualidade das relações, sejam elas presenciais e à distância. Ou seja, não podemos desconsiderar as aproximações. Não reduzir a ideia de tecnologias em favor da educação a uma formação
estritamente técnica. Pensar em ampliar os espaços e tempos no sentido de promover maior interação dos sujeitos, maior participação dos sujeitos no seu contexto, promover a hipertextualidade no sentido de que possam ser conectados saberes, relações, recursos, tempos, espaços, conteúdos, que a gente seja capaz, enquanto professores e alunos, de explorar esse potencial da interconexão de conteúdos, de páginas, de diferentes linguagens possibilitados pela cybercultura, não só em termos técnicos, mas também em termos metafóricos, de nos fazermos sujeitos também hipertextuais, sujeitos integrais, né? que se fazem possíveis e atuantes em diferentes tempos, espaços, de diferentes formas, com diferentes grupos. Ou seja, estamos falando aqui de mudanças profundas que envolvem questões individuais, coletivas, institucionais, de políticas públicas, econômicas, pedagógicas, entre outras. Então, se o foco tem que ser sob essa perspectiva em aprender a aprender e fazer e conviver, nós precisamos ter as tecnologias enquanto meios de ampliação daquilo que nós entendemos ser a educação que queremos. Então, a educação precisa se apropriar com rigor e criticidade desses recursos. Não pode se render aos discursos mercadológicos que reduzem as tecnologias na educação como meros recursos atrativos. E para ampliar essa compreensão, eu indico para vocês o vídeo intitulado Cybercultura, que discorre sobre a abordagem do Pierre Levy na obra dele intitulado Cybercultura. Será que o fato de as tecnologias trazerem sim alguns problemas e desafios, isso é motivo para nós ignorarmos os seus potenciais? No encerramento da obra, são apresentados alguns aspectos que nos fazem refletir sobre caminhos possíveis e necessários para a educação que nós queremos. O que alguns chamam de educação do futuro, eu entendo que seja a educação de hoje, porque nós estamos falando de sujeitos de hoje. Então, a escola, conforme eu procurei expressar por meio desse rabisco, até peço desculpas, mas achei pertinente deixá-lo aqui, porque ele representou um pouco da minha interpretação provocada pela leitura do texto. A escola, muitas das escolas de hoje, elas não cabem mais os nossos alunos e, portanto, não deveria caber também nós, professores. Precisamos pensar a educação do nosso tempo, considerando os seus problemas, desafios e possibilidades. E pensar esses desafios e possibilidades implica tornar a nossa escola maior, que ela faça jus à nossa integralidade enquanto sujeitos, e fazer também com que essa nossa entrada nesses novos espaços, né, possibilitados pela cultura digital, ela não seja uma entrada deslumbrada, inconsciente, acrítica. Precisamos ocupar esses diferentes espaços de maneira colaborativa, de maneira crítica, criativa e consciente da sociedade em que nós estamos, muito marcada por questões que têm a ver com o cenário das influências dos artefatos digitais.
Então, nós precisamos nos debruçar em pensar esses desafios e possibilidades para que não fiquemos reféns dos problemas e, ao mesmo tempo, que consigamos nos apropriar das possibilidades, fazendo assim com que os processos de ensino-aprendizagem possibilitem um enriquecimento dos repertórios, das relações, das metodologias, dos conteúdos, entre outros. Então, eu encerro essa apresentação do livro Educação e Tecnologias, o Novo Ritmo da Informação, de Vani Moreira Kensky, com a intenção de convidar vocês a realizar a leitura do livro na sua íntegra e que ele possa provocar vocês assim como me provocou. Muito obrigada. Até a próxima.